Bom dia a todos. Essa reunião clínica da disciplina de nefrologia, ela é realizada aqui no Hospital do Rim toda terça-feira. No decorrer desse ano, nós nos concentramos bastante no Covid, no decorrer dos últimos 2 anos, em função do drama que foi o Covid nos pacientes transplantados. 20%, 26% dos pacientes que adquiriram o Covid, eles tiveram desfecho letal. Graças a Deus, hoje, nós temos um número muito menor, né? A doença no Brasil, eu costumo dizer que o Covid está se despedindo do Brasil. Nós chegamos a ter 10 casos por dia aqui no Hospital do Rim. Hoje nós estamos tendo em torno de 1 ou 2 casos por semana. E também, durante esse processo todo, nesses 2 anos, nós fizemos muitas reuniões na BTO, junto com o Sistema Nacional de Transplantes, e conseguimos manter a cultura do transplante. Então, houve sempre, como a doença teve caráter migratório, quando algum centro estava dedicado ao atendimento do Covid e não tinha condição de ser transplantado, ele transferia os órgãos, ou algumas vezes o órgão e o paciente que foi selecionado para ser transplantado em outro centro, para não perder a cultura da doação de órgãos. Mesmo durante o programa de Covid, nós conseguimos manter isso. Aqui no estado de São Paulo, recebeu órgãos de todos os estados brasileiros, exceto o Maranhão, Pará e Amapá. E com isso foi possível manter e reduzir assim, em 20% só o número de transplantes realizados aqui no Brasil. Outra questão importante que nós discutimos é que o paciente transplantado não responde à vacina. Nós fizemos até a 4ª dose de vacina, a resposta é muito pequena. Não respondeu ao soro de convalescente, agora nós estamos fazendo um estudo com soro heterólogo e, além disso, usando algumas outras estratégias na vacinação. Eu queria, como na reunião agora oficial, parabenizar o Gustavo, que foi eleito como presidente da BTO pelos próximos 2 anos, agradecer a presença da doutora Arlene, que fez um trabalho brilhante na captação de órgãos no estado do Paraná. Ela transformou o estado do Paraná dos estados que têm melhor desempenho em captação de órgãos, e hoje ela assume, mais recentemente, há 2 meses atrás, 2 ou 3 meses já, ela assumiu a coordenação do Sistema Nacional de Transplantes, com uma responsabilidade muito grande mesmo, porque o transplante já é um sucesso, já é o maior programa de transplante de órgãos no sistema público do mundo todo, e tem que ser lapidado, e aí é uma responsabilidade muito maior, porque ele tem que ir para frente mesmo, e a Helene tem uma energia enorme para fazer o que ela está se propondo. Então, nós convidamos o Dr. Lúcio, que é professor adjunto aqui da Escola Paulista de Medicina, para falar sobre estratégia para transplante em pacientes hipersensibilizados. Logo no começo, e depois durante a discussão, nós perguntamos para ele se a solução está na dessensibilização ou no processo de seleção, considerando, como o Nono mencionou recentemente, que o custo da dessensibilização e todo o processo de sensibilização é bastante complexo e biologicamente também muito mais difícil de ser manipulado e ter um resultado apropriado. Então, Lúcio, muito obrigado. O Lúcio, como é graduado, fez residência na Universidade Federal da Bahia, fez residência aqui na nefrologia, mestrado e doutorado aqui na Unifesp, é médico, é professor aqui da Escola Paulista de Medicina e também médico assistente da unidade de transplante renal do Hospital Albert Einstein. Então, o Lúcio vai falar em mais cerca de 40 minutos, depois nós temos mais tempo para fazer a discussão sobre o assunto. Muito obrigado, Lúcio. Obrigado, professor Medina. Bom dia a todos. Queria agradecer a oportunidade de, mais uma vez, falar aqui na reunião da disciplina de nefrologia. Desde que eu saí da Unifesp em 2012, todo ano eu fui convidado para participar pelo menos uma vez da reunião da disciplina para dar alguma aula. E essa é a 2ª vez que eu volto para essa reunião, agora como docente da disciplina, e para mim isso é uma grande honra. Eu queria cumprimentar a todos, agradecer a presença de todos. Esse é um tema que a gente tem se dedicado há cerca de 10 anos, quando nós montamos um programa de tratamento de paciente hipersensibilizado lá no Hospital Albert Einstein,
Eu queria trazer um pouquinho dos dados que a gente tem de literatura, dados próprios, e um pouquinho de uma visão pessoal sobre o tema e, no final, apresentar uma proposta que foi discutida recentemente por um painel de especialistas da BTO e que foi endereçada ao Sistema Nacional de Transplante. Então, essa minha apresentação, ela tem o objetivo de falar de estratégias para transplante em paciente hipersensibilizado. São basicamente 3 grupos de propostas, mas antes de entrar nessas estratégias, como a gente tem tido uma audiência que não necessariamente é de médicos e, às vezes, médicos que não estão habituados com o tema, eu vou trazer alguns dados sobre o que é um paciente sensibilizado e qual é a dimensão do problema que nós temos desse problema que nós temos no país. Então, quando nós estamos falando de paciente sensibilizado, para quem não está acostumado com o tema, nós estamos falando de pacientes que foram expostos a experiências humanas de contato com material genético de outro ser humano e, portanto, com uma molécula ou um antígeno chamado HLA, que é extremamente importante na montagem da defesa do sistema imune e especialmente no processo de rejeição. Então, para que uma pessoa desenvolva anticorpos contra o sistema HLA e fique sensibilizado, é necessário que previamente ele tenha contato com material genético de outro ser humano, e isso ocorre em 3 situações, ou pelo menos frequentemente em 3 situações humanas: o transplante de órgãos, a transfusão e a gestação. Então, esse aqui é um dado que nós levantamos para apresentar ao Sistema Nacional de Transplante há alguns anos atrás, para começar a discutir o tema, e o que nós estamos mostrando aqui é a frequência de pacientes que são altamente sensibilizados, ou seja, que tem uma grande quantidade de anticorpos contra o HLA nos Estados Unidos, por exemplo, em torno de 17% a sensibilização ocorreu por conta de um transplante prévio, enquanto no Brasil isso, há 5, 6 anos atrás, era em torno de 4%, e a nossa principal fonte de sensibilização eram transfusões sanguíneas. Isso tem mudado um pouquinho ao longo do tempo, porque o número de pacientes que já tiveram um contato com o transplante prévio no país aumentou, de formas que mais recentemente o transplante prévio também passou a ser uma forma de sensibilização no país. Esse número de transfusão ele é importante, e eu trago aqui alguns dados que são do Censo Brasileiro de Diálise, porque em torno de 1/5 dos pacientes em diálise estão sem eritropoetina, que é uma forma que a gente tem de reduzir a necessidade de transfusão. Em torno de 1/4 dos nossos pacientes aqui na cidade de São Paulo entram em diálise por catéter, que é uma situação que a gente sabe que está relacionado à maior necessidade de transfusão. Em torno de 1/3 dos pacientes estão fora da faixa de hemoglobina que seria preconizada pelos guidelines. De maneira que essas experiências, especialmente no Brasil, a transfusão é uma das experiências mais relevantes na geração de sensibilização, ou seja, de produção de anticorpos contra o HLA, e mais recentemente o retransplante no Brasil tem ganhado uma certa dimensão. Só a título de introdução, para quem também não está habituado com essas terminações, com essas definições, quando a gente está falando de paciente sensibilizado, a gente está falando de pacientes que apresentam anticorpos contra o HLA, e atualmente, hoje, isso é pesquisado através de uma metodologia, e eu peço licença aqui ao professor Neumann e à professora Maria Gervásio para apresentar isso aqui. Eu sou um clínico, não sou um imunologista, mas hoje praticamente todos os laboratórios utilizam uma metodologia bastante sofisticada, que é uma metodologia de fase sólida, onde uma placa contém beads, esferas que mimetizam uma célula. Essas esferas são sensibilizadas com antígenos HLA, portanto, o soro do paciente é colocado em contato com essas esferas que são sensibilizadas com antígeno HLA, e através de uma reação imunológica, onde se utiliza um anticorpo contra uma IgG que acaba emitindo uma luz. Se há no soro do paciente um anticorpo específico contra esse antígeno HLA, isso é detectado através de uma emissão de luz, por uma metodologia chamada Luminex. Então, esse é um resumo de um resultado de um Luminex, onde um software acaba fazendo uma série de combinações e detectando a emissão de luz nessas esferas onde há a presença de antígenos. Se o anticorpo do soro do paciente está presente, isso é captado, isso é mensurado de uma forma indireta,
gera-se uma lista com a quantidade desses anticorpos, e através dessa lista, a partir desse exame, se utiliza essa lista para saber qual é a frequência de antígenos contra os quais anticorpos foram formados num pool de doadores. Então, a gente tem aqui uma lista de doador, por exemplo, aqui do estado de São Paulo, com as frequências dos diversos HLA, e aí se observa aqui nessa lista, no soro do paciente, a quantidade de anticorpos que estão presentes contra o HLA desse pool de doador, e com isso se calcula o painel. Então, em resumo, o painel seria a frequência de anticorpos anti-HLA de um pool de doador. O que significa dizer, um painel de 48% significa que no soro daquele paciente tem anticorpos contra 48% dos HLA frequentes num pool de doadores. Isso teria uma relação direta com a chance do indivíduo encontrar um doador na lista de espera que fosse compatível ou tivesse uma compatibilidade HLA. Quando nós olhamos para a dimensão do problema, eu trago aqui um dado que é baseado na lista de espera do Hospital do Rim. Esse dado nos é apresentado pela doutora Maria Gerbasi, a quem eu agradeço tê-lo cedido. Então, essa apresentação aqui, o que nós temos aqui nessa tabela é a frequência de pacientes de acordo com os painéis. Então, aqui está o resultado dos painéis, e aqui são os pacientes que estão listados, e aqui são os pacientes que são transplantados. Então, o que a gente vê aqui claramente? Que a frequência de pacientes que tem um painel abaixo de 50% é em torno de 80% na lista de espera, mas eles representam 92% dos transplantes que foram realizados entre 2017 e 2019. Se nós olharmos aqui para a faixa de painel acima de 80%, que é aquela faixa que se convencionou se chamar pacientes de hipersensibilizados, o que a gente vê é que nós temos aqui 14% de pacientes em lista, mas só 2,6% foram transplantados em 2017, entre 2017 e 2019. O que significa dizer que há uma desproporção entre a frequência de pacientes em lista que são altamente sensibilizados com o número de pacientes número de transplante que é realizado. E isso fica bem demonstrado aqui num recente trabalho que foi publicado pelo grupo do Gustavo Modelli de Botucatu, que avaliou em torno de 50 mil pacientes em lista de espera ao longo do tempo aqui no estado de São Paulo, dos quais 1/3 foi transplantado, e o que se observou, dividindo por faixas de painéis, nós estamos falando aqui então de frequência de anticorpos contra HLA, aqui em rosa são aqueles pacientes com painéis acima de 80%, o que se vê aqui nesse gráfico de probabilidade acumulada de realizar transplante, é que aqueles pacientes que têm um painel acima de 80% têm uma probabilidade, ao longo do tempo, muito menor de alcançar um doador compatível e fazer um transplante do que aqueles pacientes que têm aqueles receptores que têm um painel abaixo de 80%. E isso, para só demonstrar qual é a importância desse número, isso reduz, ter um painel de 80%, reduz em 80%, ou seja, aqui no modelo do Gustavo, em 77%, a probabilidade de realizar o transplante ao longo do tempo. Isso gera diversos inconvenientes, além dessa desproporção, ou seja, dessa desigualdade na proporção entre pacientes em lista e número de transplante. O que a gente vê também é um acúmulo de pacientes altamente sensibilizados na lista de espera. Esse também é um dado que é da lista de espera do Hospital do Rim. Ele foi capturado no dia 2 de junho de 2021, de mais de quase 9 mil pacientes em espera. Esse dado me foi cedido também pela doutora Maria Gerbasi e pelo Renato. E o que nós observamos aqui é a frequência de pacientes em lista de espera, aqui pelo tempo que eles já estão esperando por um transplante. E aqui, notadamente, marcado em vermelho, são aqueles pacientes com os painéis mais altos, pacientes que, de fato, são altamente sensibilizados, com painéis acima de 95%, e o que nós vemos aqui é que quanto mais tempo eles têm em espera em transplante, e na lista de transplante, e aqui mais do que 8 anos, maior é a frequência desses pacientes, demonstrando aqui claramente que, como efeito de ter uma redução na probabilidade de transplante, eles vão se acumulando na lista de espera.
Então, quais seriam as estratégias que nós teríamos para esses pacientes? Basicamente, 3 grupos de estratégias: a dessensibilização farmacológica, que é a estratégia que eu vou começar falando. Então, isso não é um conceito novo, é um conceito relativamente antigo, e a dessensibilização, ela cria uma janela de oportunidades para a realização de transplante, especialmente, muito especialmente, para um receptor de um doador vivo, contra o qual ele tem uma prova cruzada positiva. Então, as primeiras experiências vêm lá da década de 90, do século passado. Isso foi se aprimorando ao longo do tempo, de maneiras que nós temos hoje em dia estudos com dados bastante robustos de acompanhamento de longo prazo. E a gente pode, didaticamente, dividir essas estratégias em 2 grupos. Uma estratégia farmacológica para reduzir o painel, que é o que nós chamamos didaticamente de dessensibilização em lista, ou seja, se propõe-se um tratamento farmacológico com o objetivo de reduzir o painel do paciente e, com isso, aumentar a probabilidade dele encontrar um doador compatível na lista. E a segunda estratégia, que seria uma dessensibilização rápida, que envolve a remoção mecânica de anticorpos, com o objetivo de negativar uma prova cruzada contra um doador que é HLA incompatível. Então, normalmente, isso é reservado para pares doador-receptor com doador vivo com a prova cruzada positiva. Então, a dessensibilização em lista, ela envolve o uso de altas doses de imunoglobulina, hoje em dia associada a rituximab, que é uma droga que bloqueia o linfócito B, que é o precursor da produção do anticorpo. Aqui é um resumo do primeiro protocolo que foi padronizado, né, que é o uso de altas doses de imunoglobulina mensalmente, associada a uma indução prévia com essa droga, com rituximab, e uma imunossupressão extremamente intensa no momento do transplante. Os dados iniciais, aqui é do grupo da Califórnia, dizem respeito a 20 pacientes, dos quais houve ao se tratar, nos quais houve uma redução efetiva do painel. Então, baixou em média de 77% para 44%. Eram pacientes que já estavam esperando um transplante, em média, por 144 meses, e depois do tratamento eles conseguiram transplantar depois de 5 meses. Houve uma taxa de sucesso, quando o sucesso é medido aqui por alcançar o transplante, nesses primeiros 20 pacientes, de 80%, uma boa sobrevida do paciente ao final de um ano, 100%, uma boa sobrevida do enxerto, mas aqui já acendia uma luz vermelha, que era a taxa de rejeição aguda. Então, aqui a sobrevida livre de rejeição aguda ao final de um ano foi de 50%, o que significa dizer que a outra metade dos pacientes experimentou pelo menos um episódio de rejeição aguda no primeiro ano. Esse mesmo grupo apresentou mais recentemente resultados de 4 anos, com 207 pacientes tratados, uma taxa de transplantação de 71%, que não é desprezível, com bons resultados em termos de desfecho brutos, mas sempre aparecendo aí em torno de 30% de frequência de rejeição aguda. A outra estratégia, que é uma estratégia que pelo menos eu pessoalmente estou mais habituado a lidar, é a dessensibilização rápida, que envolve então a remoção mecânica de anticorpos através de plasmaférese, com uma reposição de baixa dose de imunoglobulina, diferente dessa alta dose de imunoglobulina, que tem por objetivo, então, negativar uma prova cruzada para a realização de um transplante com doador vivo. Então, esse é um protocolo que tem sido que foi, pelo menos, bastante utilizado por grupos americanos, que envolvia, então, o uso de diversas doses de plasmaférese semanas antes do transplante, com o início da imunossupressão também semanas antes do transplante, com o objetivo de, ao longo desse tratamento, negativar a prova cruzada, ou seja, remover aquele anticorpo que é específico contra o doador e que está gerando uma prova cruzada positiva e impedindo o transplante. E também, de novo, depois do transplante, a realização de uma imunossupressão extremamente intensa e, muitas vezes, a manutenção desse tratamento através de remoção mecânica de anticorpo por conta de rebote de anticorpos. Então, só para vocês terem uma ideia como que funcionaria, aqui é um exemplo em gráfico de uma paciente que foi dessensibilizada. Aqui é um gráfico que mostra a intensidade de anticorpos contra o doador. Aqui é um anticorpo contra o HLA-A2,
que era o que positivavam a prova cruzada, e aí, semanas antes do transplante, é realizada a remoção desses anticorpos através desse procedimento, que faz a remoção mecânica desses anticorpos, até a negativação da prova cruzada. Aqui é um outro exemplo de outra paciente que foi dessensibilizada, que apresentava 2 anticorpos específicos contra o doador, aqui o B45 e o B53, e aí semanas antes do transplante nós começamos esse procedimento até negativação desses anticorpos, ou pelo menos trazê-lo para uma faixa que fosse relativamente segura para a realização do transplante. A gente consegue predizer a quantidade de semanas necessárias para o tratamento antes do transplante, utilizando uma estratégia muito simples, que é a diluição da prova cruzada. Então, quando a gente faz uma prova cruzada com soro diluído 1:2, aqui são pacientes que foram dessensibilizados com remoção mecânica de um anticorpo, e o que vocês vão observando é que quando a prova cruzada vai persistindo positiva em diluições mais altas, a probabilidade de a gente conseguir dessensibilizar o paciente é menor. Então, a gente faz essa análise antes, e no nosso programa, normalmente, quando a prova cruzada persistia positiva numa diluição de 1:128, o que significa dizer que a quantidade de anticorpo era extremamente elevada, a gente acabava não incluindo o paciente nesses programas de dessensibilização. E, geralmente, até 1:8, com a negativação, com a diluição de 1:8, a gente conseguia resolver a negativação da prova cruzada em 1 a 2 semanas de tratamento, de 16 a 64, de 2 a 3 semanas, e até 128 em torno de 4 semanas antes do transplante. Então, a gente tem poucas experiências no Brasil em termos de dessensibilização farmacológica. Existe uma experiência bem interessante com o uso de altas doses de imunoglobulina para redução do painel, o grupo lá do HC. A nossa experiência, então, é com dessensibilização rápida. É um programa de transplante que tem um financiamento do PROAD. E aqui eu vou trazer rapidamente alguns resultados dos primeiros 26 pacientes que foram tratados, que são pacientes que tinham completado o segmento, 3 anos de segmento em 2019. E eu preferi trazer esse dado para poder diminuir um pouquinho o impacto da COVID na evolução desses pacientes. Então, eram pacientes que tinham prova cruzada positiva contra o doador, na sua maioria, prova cruzada real positiva. Esse primeiro exemplo que eu mostrei para vocês é um exemplo que foi tratado, e aqui, então, o sucesso desse tratamento, inicialmente, é medido pela probabilidade de se transplantar. Então, se a gente observasse o sucesso desse tratamento só pela transplantabilidade, essa paciente aqui teve um sucesso, entretanto, ela evoluiu com diversas complicações clínicas, um tempo prolongado sem função do enxerto, e logo depois do transplante, o que a gente vê aqui é um aumento substancial de anticorpos, né? A gente tem aqui um rebote do anticorpo que nós dessensibilizamos, e um outro problema que eventualmente aparece, que foi o surgimento de um anticorpo de novo. Então, essa paciente aqui fez um episódio de rejeição aguda mediada por anticorpo, que também está bem exemplificado aqui, nesse outro caso, que após o transplante, logo após o transplante, na primeira semana, quer dizer, se a gente medisse aqui o sucesso desse tratamento só pela alcançar o transplante, tudo bem, mas o problema é o dia depois do transplante, que é uma explosão de anticorpos, e aí aqui em vermelho destacado, a gente tem que manter a remoção mecânica de anticorpos, tem que utilizar altas doses de imunossupressão e, eventualmente, até bloqueio do linfócito B, que é através do uso de rituximab ou outras drogas que bloqueiam o plasmose. E isso se revela do ponto de vista clínico também com uma taxa de rejeição aguda em torno de 36%, rejeição aguda mediada por anticorpo, que isso nós temos visto de forma persistente e insistente, independente do protocolo de dessensibilização que se usa. Então, esse é um dos grandes problemas que a gente tem no tratamento da dessensibilização, que é o rebote de anticorpos e a alta frequência de rejeição aguda, e não infrequente também, no 1º ao 3º ano de transplante, uma taxa não desprezível
de perda do enxerto e, inclusive, de óbitos. De maneiras que, com essa estratégia, a gente ainda tem desafios não solucionados. E talvez esse seja um dos motivos pelos quais essa estratégia tem evoluído em desuso nos últimos anos, na maior parte dos programas de transplante. Rebote de anticorpos e aumento de incidências, notadamente da incidência de rejeição aguda mediada por anticorpo, o uso de uma intensa imunossupressão que está relacionado ao aumento de infecções, especialmente pneumonias, infecções oportunistas e, mais recentemente, nós temos visto um aumento especialmente de malignidades de pele, custos elevados, e os resultados de longo prazo são um pouquinho conflitantes. Eu vou trazer aqui pelo menos dois. Um é um resultado de dados americanos, que avaliou 1.025 pacientes transplantados nessa estratégia de tratamento de 22 centros e comparou os resultados com controle pareados de pacientes que foram postos em lista e esperaram fazer um transplante com HLA compatível ou que ficaram apenas em lista e não transplantaram. Então, quando se observou aqui sobrevida do paciente, então aqui o resultado é probabilidade do paciente estar vivo ao final de 8 anos, pelo menos pelos dados americanos, o que se observou foi que fazer essa estratégia, transplantar depois com um doador HLA incompatível, esteve associada a uma probabilidade de sobrevivência ao final de 8 anos maior, que é essa primeira curva de sobrevida aqui, quando comparado com aqueles pacientes que ficaram em lista e alcançaram ou não um transplante HLA compatível ou aqueles que ficaram apenas em lista. E isso é verdade especialmente nos pacientes que têm uma situação imunológica mais complexa, que é um doador vivo com a prova cruzada por CDC positiva. Então, pelo menos do ponto de vista dos dados que nós temos disponíveis do sistema americano, tudo indicava que essa era uma estratégia que estava relacionada com a probabilidade de sobrevivência em longo prazo maior. Mais recentemente, um dado britânico foi publicado demonstrando que talvez não. Então, o desenho do estudo é muito semelhante, com o número de pacientes menor. Então, nós temos aqui 213 pacientes transplantados após uma estratégia de dessensibilização, comparado com seus controles pareados da mesma forma que o dado anterior. E aqui eu trago a probabilidade de sobrevivência do paciente, especialmente nos pacientes altamente sensibilizados, que são aqueles com painéis acima de 85%. O que se vê aqui é que ao final de 96 meses de evolução não há grandes diferenças, ou pelo menos não há diferenças significativas. Inclusive, um dos editoriais desse artigo faz uma certa brincadeira dizendo que onde se tem um sistema de diálise bem feito, não faz sentido você ter um programa de dessensibilização, o paciente poderia ficar em diálise. Tem alguma coisa nova no horizonte sobre a dessensibilização farmacológica? Parece que sim. Alguns dados inicialmente animadores dessa enzima que é produzida por um Streptococcus, que é o Streptococcus pyogenes, chamada inlifidase, né? Inicialmente ela foi batizada de IDES, atualmente ela é chamada de inlifidase. Essa enzima faz uma clivagem da IgG em 2 pontos, de formas que separa a fração FC da fração FAB, e com isso você consegue reduzir várias das atividades imunológicas que são dependentes da fração FC do anticorpo. Uma delas, a citotoxicidade dependente de complemento, que é extremamente importante para o transplante. Então, esse é o dado inicial, original, né? Ao se infundir, esse é um gráfico que mostra a quantidade de anticorpo IgG no soro de um paciente. Ao se infundir essa medicação, o que se vê aqui é que em questão de 2 horas tem uma redução extremamente substancial da IgG, inclusive com a negativação de uma prova cruzada. Então, daria-se para negativar uma prova cruzada, inclusive contra um doador falecido, porque você consegue aqui, em questão de 1 a 2 horas, negativar uma prova cruzada. Só que aqui, já no estudo original, que avaliou pacientes que foram tratados tanto nos Estados Unidos quanto na Suécia, o que se vê é que depois de 7 dias já há um rebote de anticorpos, que é o grande problema dessa estratégia. Mais recentemente foi publicado dados clínicos no estudo de fase 2, de 39 pacientes em 6 centros, americanos e suecos. Aqui o objetivo do tratamento, ou seja, a infusão da droga, tinha por objetivo negativar uma prova cruzada que era positiva antes do transplante. Então, eles conseguiram negativar a prova cruzada, os pacientes foram para transplante, mas de cara a gente já vê aqui, de novo, a questão do desafio do rebote de anticorpo através da incidência acumulada de rejeição aguda mediada por anticorpo.
que em 6 meses depois do transplante era de 28% e ao final de 3 anos de 38%, e esse 1/3 de rejeição aparece praticamente em todas as séries de casos de tratamento de dessensibilização, e isso com impacto substancial na sobrevida do paciente, 94% entre aqueles pacientes que não tiveram rejeição aguda mediada por anticorpo contra 85%, e especialmente na sobrevida do enxerto. De maneiras que a gente tem problemas ainda não solucionados e que esses problemas justificam a redução do interesse por esse tratamento ao longo, pelo menos, dos últimos 5 anos. A outra estratégia seria a doação pareada. A doação pareada também não é um conceito novo, é um conceito que vem lá de 30, 40 anos atrás, foi inicialmente descrito por Rapoport, que tinha como base o pareamento de um potencial receptor que tem um doador viável, mas incompatível, com outro par incompatível, para que o doador de cada par doe o rim para o receptor do outro par, de forma que o pareamento resulte em ambos os receptores recebendo rins compatíveis. Então, no pensamento de Rapoport, essa era a estratégia, 2 pares de doador-receptor incompatível, então aqui um doador doaria para o receptor do outro par, e com isso você conseguiria vencer a incompatibilidade de 2 pares. Ao longo do tempo, essa estratégia foi sendo liberalizada, aumentando o número de possibilidades de par, de forma que até o encadeamento foi possível, e se advogou até a entrada de indivíduos que nada tinham a ver com a transplantação, porque sequer tinha um parente ou alguém conhecido na sua família ou no seu rol social com doença renal crônica, mas entraria como um doador altruísta, um doador voluntário, para se amplificar a possibilidade de trocas, de maneira que o maior número de pessoas pudessem ser alcançadas. Essas doações em cadeia, simultâneas ou não simultâneas, foram advogadas inicialmente como uma estratégia para resolver o problema dos hipersensibilizados. Isso nasceu na Coreia do Sul, mas ganhou grande importância nos Estados Unidos nos últimos anos. E, a despeito das questões de natureza ética, de natureza social, a gente também tem encontrado alguns outros problemas. O primeiro é o constrangimento que nós temos visto da flexibilização dessas estratégias, de maneira que isso alcançasse até cadeias globais de trocas, e hoje há quem defenda, inclusive, que possa se trocar diferentes órgãos. Um doador doa um pedaço do fígado em troca para o seu receptor de um rim. Então, isso tem gerado muita polêmica recentemente, e essa polêmica, eu não vou debater as questões éticas e de natureza sociais e econômicas relacionadas, mas eu queria trazer dados de natureza de solução prática. Então, primeiro, um questionamento de se essa solução seria uma solução de saúde pública. Ela foi inicialmente defendida como uma estratégia para se alcançar o maior número de pares de doador-receptor incompatíveis. Portanto, entra no rol dos pacientes hipersensibilizados. E, mais recentemente, um dado me chamou a atenção, que foi apresentado esse ano no Congresso Americano de Transplante. Esse dado ainda não está publicado, e é um dado que foi capturado de uma coorte chamada DASH, que avalia pessoas que declaram interesse em serem doadores através de um recrutamento por um site. E o que se viu aqui, que nesse período de observação, que é um período relativamente razoável de 5 anos, de 100 mil indivíduos, apenas 1.000 concretizaram a doação. Então, isso representa 1% dos potenciais candidatos. Então, talvez essa não seja uma estratégia de solução de saúde pública. E quando a gente olha especialmente para os indivíduos que são altamente sensibilizados, que é o foco da nossa discussão aqui, o que nós observamos aqui, e esse é um estudo bem interessante, eu trago aqui pelo menos um dado desse estudo, que demonstra a frequência do tipo de transplante realizado de acordo com o doador falecido, doador vivo advindo de um programa não pareado, e um doador vindo de um programa pareado, que seria esse azulzinho mais claro aqui. E o que se vê aqui claramente é que a partir de 2014, quando os Estados Unidos modificou a sua política de alocação, e eu queria chamar a atenção especialmente aqui para essas faixas de painéis, que são os painéis acima de 98%, onde a possibilidade de encontrar doador na lista de transplante é muito reduzida, o que se vê é que houve uma redução substancial da frequência de
doador vivo, da frequência de transplante realizado com doador vivo, advindo de um programa de doação pariável. Então, parece que essa estratégia não é uma estratégia que veio para resolver um problema de saúde pública, especialmente naqueles indivíduos que são altamente sensibilizados. E aí eu me dirijo ao terceiro grupo de estratégias, que, ao nosso ver, é aquelas estratégias que são mais adequadas e que têm demonstrado os melhores resultados, não apenas quando a gente observa a chance de transplante, mas também quando a gente observa resultados clínicos de longo prazo, que são os modelos de ajuste de probabilidades, baseado num princípio muito simples, que é um dos princípios basilares do Sistema Único de Saúde brasileiro, que é o princípio de equidade. Então, o primeiro grande programa é o programa do Eurotransplante, que foi citado aqui no início da apresentação pelo Dr. Neumann. É um programa que vem lá desde o final da década de 80, também do século passado, que é baseado num princípio que é de mismatch aceitável, né? O racional desse programa é que uma prova cruzada negativa contra um doador pode ser predita, com isso não haveria necessidade de dessensibilização, e poder-se-ia utilizar protocolos de imunossupressão habitual com redução dos riscos de longo prazo de altas doses de imunossupressão. Então, através de uma série de combinações, de uma série de análises com base em um banco de células de doadores, o programa Eurotransplante consegue descrever vários fenótipos de HLA, contra os quais o potencial receptor ou não tem anticorpo ou não desenvolveria anticorpo. E aí, respeitando-se um critério mínimo de compatibilidade, de alocação no sistema ABO e no sistema HLA, este receptor receberia um dos rins desse doador. Então, eu trago aqui os resultados desse programa ao longo do tempo, né, desde 1989 até 2020. O que se vê aqui é que o número de pacientes entrando nesse programa no Eurotransplante aumentou de forma substancial, e isso aumentou também o número de pacientes transplantados através desse programa, de forma que esse programa consegue atender em torno de 60% dos pacientes altamente sensibilizados. A sua eficiência, como pode-se ver aqui através desse gráfico, que apresenta a taxa de transplante ao longo do tempo após a entrada no programa, se vê que essa eficiência é muito maior nos primeiros 2 anos, onde se alcança aqui em torno de metade dos pacientes transplantados. Depois de 2 anos, ele perde um pouco de eficiência, mas o que chama bastante atenção são os resultados clínicos. Eu vou trazer pelo menos um aqui, que é o resultado de probabilidade de sobrevivência do enxerto ao final de 15 anos de segmento. E o que se vê aqui é que pacientes que são altamente sensibilizados, painéis acima de 85%, que transplantam através desse programa, têm uma probabilidade de estar com o enxerto funcionante ao final de 15 anos exatamente igual àqueles pacientes que transplantam com menos de 5% de painel. E a taxa de rejeição aguda ao longo do tempo, que é um outro desfecho clínico relevante nesse grupo de pacientes, também é exatamente a mesma quando comparado com pacientes não sensibilizados. Um outro modelo que foi apresentado recentemente é o modelo americano. Esse modelo americano foi modificado em 2014, e o modelo americano ele tem 2 princípios, né? O primeiro princípio, que é um princípio que é baseado numa fórmula matemática que é até relativamente simples de se entender, apesar de ter sido bastante complexa de se desenvolver, é de que a probabilidade de se encontrar um doador compatível num pool de doadores tem uma relação exponencial com o número de doadores testados. Então, um matemático muito importante lá nos Estados Unidos, o Pownall, desenvolveu esse modelo matemático, testou esse modelo matemático, eu vou mostrar para vocês aqui o resultado desse modelo matemático, mas, em síntese, ele chegou à conclusão de que ao se aplicar essa fórmula, se alcançasse uma probabilidade de encontrar um doador compatível de 95%, aquele receptor altamente sensibilizado seria transplantado. Então, ao se colocar 95% aqui e sabendo qual é o painel do paciente, a gente consegue calcular o número de potenciais doadores que seriam necessários testar para se encontrar um doador compatível. Então, quando a gente traça aqui uma linha na faixa dos painéis que são extremamente elevados, especialmente acima de 95%, precisaria ter aí em torno de 60 a 300 doadores testados para se encontrar um match compatível.
Então, utilizando esse princípio de que uma das formas de se aumentar a probabilidade de transplante é aumentar o pool de doador, em 2014 o modelo americano de alocação foi ajustado de maneiras que a pontuação que era dada para os pacientes hipersensibilizados, que era uma pontuação fixa de 4 pontos a partir do painel de 80%, foi modificado para uma pontuação exponencial, especialmente por conta dos pacientes com mais do que 98% de painel, que eram até mais frequentes do que as outras faixas de painel. E, além disso, a partir de 99% de painel, o receptor passa a ter uma oferta em níveis não mais locais, mas regionais, de formas que isso pode aumentar o pool de doador em 5 ou até 50 vezes. E a partir da aplicação desse programa, a frequência de transplantes realizados com pessoas com painéis acima de 98%, que era de 2,5%, aumentou para 13%, que é exatamente a quantidade de indivíduos na lista de espera hipersensibilizados. E dessa forma, quando se avalia a eficácia desse programa, avaliando a chance de transplantar, isso acabou dando um certo equilíbrio na chance de transplante. E os resultados clínicos parecem ser bastante interessantes. Eu trago aqui resultados clínicos que foram publicados no ano passado, considerando a pior situação imunológica, que são aqueles pacientes com painéis de 100%. E os resultados, tanto de probabilidade de sobrevivência do paciente, quanto de sobrevivência do enxerto, foi avaliado comparando com os resultados de pacientes com painéis de 100%, que foram transplantados antes desse período. E o que se vê aqui em vermelho é que a incidência acumulada de óbito e a incidência acumulada de perda do enxerto é significativamente menor após a implementação desse programa. E com isso eu me dirijo à conclusão da apresentação, apresentando uma proposta brasileira que foi apresentada recentemente à BTO por um painel de especialistas da BTO, e esse painel de especialistas foi proposto porque quando se falava em pacientes hipersensibilizados, havia meio que um cenário semelhante ao desse quadro, que é a Torre de Babel, né? Muitas pessoas falando, mas em linguagens diferentes, e quando se fala para se construir uma estratégia, qualquer que seja, com o objetivo final, com linguagens muito diferentes, você acaba não chegando ao ponto final, que foi o que aconteceu lá com a Torre de Babel. Então, esse painel de especialistas foi montado a convite da BTO, apresentou uma proposta, essa proposta foi posta em consulta pública, nós recebemos todas as opiniões, tanto da BTO quanto da SBN, respondemos e encaminhamos ao Sistema Nacional de Transplante. Então, de forma bastante resumida, a nossa proposta é um pouquinho diferente do modelo do Eurotransplante, que é baseado em antígenos aceitáveis. Essa é uma proposta baseada em antígenos inaceitáveis. Alguns programas de transplante já fazem a alocação interna através desse tipo de programa, especialmente o Hospital do Rim, com resultados bastante robustos. E essa proposta, ela diz respeito a que antígenos contra os quais anticorpos são impeditivos para o transplante e, portanto, na presença desses anticorpos, o rim não seria alocado. Cada centro transplantador definiria os seus próprios critérios que seriam impeditivos para o transplante. Então, 5 pontos são importantes para a implementação dessa proposta. Primeiro, a tipificação HLA completa. A segunda, a pesquisa de anticorpos através de sigla antígeno, que é aquela metodologia que eu apresentei no início da apresentação. Os antígenos HLA que seriam inaceitáveis para a realização de transplante seriam definidos a partir de critérios pelo próprio centro transplantador, incluindo aí o cutoff de NFI, por exemplo, o Hospital do Rim tem utilizado isso para o sistema ABDR com cutoff de 1.500, com bastante sucesso. O cálculo da percentagem de painel deveria levar em consideração a frequência de antígeno HLA no pool de doadores, especialmente se tiver no pool de doadores locais. E a prova cruzada virtual, ou seja, a pesquisa do anticorpo no painel, seria utilizada para o ranqueamento, mas seria necessária a realização da prova cruzada real para a efetivação da alocação. Então, essa proposta ela tem 2 pilares. O primeiro pilar é a definição de regiões geográficas para a alocação de pacientes altamente sensibilizados, com o objetivo principal de aumentar o pool de doador,
baseado naquele conceito de se aumentar o pool de doador, você consegue talvez aumentar a probabilidade de encontrar um doador compatível. Então, a gente teria aqui a região 1, que seria a região sul, a região 2, que seriam as 3 regiões de São Paulo, a região 3, que seriam os outros estados do Sudeste, a região 4, o Nordeste, e a região 5, o Norte e o Centro-Oeste. Essas regiões foram definidas assim, baseadas no número de pacientes em listas e no número de centros transplantadores. E o outro pilar seria a divisão dos hipersensibilizados em 2 tipos de pacientes. O hipersensibilizado do tipo 1, que esse de fato é aquele que tem a menor probabilidade de transplantar, eles representam 8,5% dos pacientes em lista, mas menos de 1% dos transplantes realizados, que são aqueles que têm os painéis acima de 95%, e um outro grupo de pacientes seriam os pacientes hipersensibilizados do tipo 2, que seriam os pacientes com mais do que 80% de painel, mas menos do que 95%. Então, como ocorreria a alocação? Para os pacientes mais graves, que são os hipersensibilizados do tipo 1, painel maior ou igual a 95%, a alocação poderia ser feita por compatibilidade ABO, não apenas por identidade como é hoje, e isso já poderia aumentar o pool de doador para alguns tipos sanguíneos, e a alocação poderia ser feita dentro da regional, e não apenas dentro do estado. Então, por exemplo, um receptor na Bahia que fosse hipersensibilizado do tipo 1, ele passaria a disputar rins dentro do critério também de compatibilidade ABO em toda a região Nordeste. No caso do hipersensibilizado tipo 2, manteria-se o critério de identidade ABO e a alocação seria no estado, não na região. Só que ele entraria na ordem de alocação antes de todos os outros receptores. Essa ordem de alocação já é definida assim pela portaria 2600. Primeiro se procura na oferta local doador, receptores que o doador seja zero mismatch em ABDR, não havendo, vai para os priorizados por diversos motivos, especialmente por falha de acesso. Alguns estados têm outros motivos de priorização, e aí, ao invés do terceiro ponto de ordem de alocação ser todos os outros receptores, entrariam aqui, então, os receptores hipersensibilizados do tipo 1, na distribuição regional, como eu mostrei para vocês, e depois receptores hipersensibilizados na local. É importante observar, o professor Medina perguntou antes do início da apresentação sobre a questão dos homozigotos em DR, que esse é um problema que tem a mesma magnitude em termos de desigualdade no transplante que tem o hipersensibilizado, até um pouquinho maior, e essa proposta, ela é uma proposta que inclui também a alocação para este tipo de receptor. Eu não trouxe aqui porque não é o tema da aula, mas essa seria eles entrariam aqui também e ganhariam um certo equilíbrio no desequilíbrio que existe hoje entre o número de pacientes em lista e o número de pacientes transplantados. Esse sistema, né, a eficiência desse sistema foi testado. Esse foi um modelo realizado pelo Renato Demarco e pela professora Maria Gerbasi aqui no IGEM, baseado na lista de espera do Hospital do Rim, e a eficiência nessa simulação foi baseada em se encontrar 3 doadores com prova cruzada positiva por ano. E o que se vê aqui, se nós observarmos aqui, por exemplo, a faixa de painel entre 96% e 97%, é que se a gente tem um pool de doador de 250 doador, você consegue encontrar 3 matches compatíveis em um ano, o que é um resultado bastante relevante. Para indivíduos com painéis acima de 98%, aí o pool de doador, para se encontrar 3 doadores compatíveis, aí talvez o pool de doador tenha que aumentar para em torno de 500, por isso que a ideia é de você aumentar a região geográfica onde esse paciente passaria a disputar rins. Então, essa proposta está no SNT, está sendo debatida para o SNT, e a gente acredita que é uma proposta que tem como objetivo melhorar as probabilidades de transplante do hipersensibilizado, mas também, eu não mostrei aqui, mas também do homozigoto em DR. Na proposta, a gente indica que esse modelo deve ser reajustado ou reavaliado a cada ano, eventualmente para você ser mais conservador ou mais liberal, de formas que você não crie nenhum desequilíbrio para outra ponta, que seriam os pacientes não sensibilizados.
De forma que eu concluo a minha apresentação dizendo que pacientes hipersensibilizados têm chances de transplante reduzida, a dessensibilização pode ser uma alternativa, mas é limitada pelas elevadas taxas de rejeição aguda, notadamente mediada por anticorpo, e resultados de longo prazo controversos. A doação pareada parece ter pouco impacto em políticas públicas, e aí ainda tem que incluir na discussão as questões de natureza ética e socioeconômicas. E, por fim, os ajustes nas políticas de alocação baseados no princípio da equidade, no meu entendimento, apresentam excelentes resultados e parecem ser a melhor estratégia. Obrigado pela... Obrigado, Lúcio. Antes de passar a abrir para as questões e comentários, eu queria só lembrar que na próxima reunião nossa é o professor Davi Wippe, que vai comentar de novo a questão do Covid. Como eu disse, na minha impressão, ele está se despedindo do Brasil. Nós vamos sempre manter essa reunião agora, daqui para frente, semipresencial, como tem sido hoje. A quantidade de informações que ela gera é bastante grande, bastante importante. E essa reunião, a apresentação formal dela está sempre disponível no YouTube. E também algumas pessoas que solicitarem, nós enviamos por WhatsApp. Eu vou convidar, acho que talvez eu vou começar convidando o Dr. Neumann para fazer um comentário, já que o Neumann é a pessoa que tem um histórico mais prolongado na discussão desse tema. E, além disso, é quem representa a BTO e a Associação Brasileira de Histocompatibilidade no Ministério da Saúde. Professor Neumann. Bom dia, Medina. Bom dia para quem eu não dei bom dia ainda lá no início. Obrigado pela oportunidade de falar. Eu tenho uma observação muito pequena. Eu acho que o projeto que está sendo apresentado é fundamentalmente igual ao que eu comecei a apresentar no SNT em 2008, com uma diferença que eu acho bem relevante, que é o escopo da coisa. Sendo mais claro, se eu desenho um automóvel novo, eu não vou montar uma fábrica e uma linha de montagem para um modelo que eu nunca testei. O investimento acho que é muito grande, o risco de dar errado é muito grande. Sempre se começa com um protótipo. Eu vou desenhar um automóvel, eu vou montar um ou dois, vou ver como é que ele funciona, qual é errado, e então fazer uma linha. Baseado nisso, eu acho que a gente está nesse programa é com um modelo. E o que funciona nesse protótipo, corrigir o que eventualmente é errado, e certamente vai ter que ser. Então, e então, depois de de um ano de teste, mostrando que o modelo funciona no Brasil, com nossa cultura, com o nosso sistema de transplantes, então ampliar ele para o resto do país. Essa é fundamentalmente a diferença que eu vejo em relação a essas abordagens que a gente está discutindo aqui hoje. É mais do que na hora que se comece isso. Nós estamos muito atrasados. O Brasil poderia já estar com esse programa bem adiantado e em par com o que já está acontecendo em lugares mais desenvolvidos. Portanto, o que eu acho que a gente tem que fazer é testar o modelo. E eu não testaria no país inteiro. Eu acho que o potencial de dar errado é grande, eu acho que isso pode atrasar o programa e não adiantá-lo. E eu insisto, acho que a gente deve começar com um modelo que está na mesa do SNT desde 2008, e eu continuo dizendo que acho que o modelo ideal é a região sul, pelo tamanho, pelo número de centros de transplante, pelo número de laboratórios de compatibilidade, pela malha rodoviária, pela malha aeroviária que a gente tem ali, e é um modelo que me parece perfeito para se começar isso. Começa-se, vê se há desequilíbrio de distribuição de um estado para outro, tem que começar de uma forma muito restrita, e eu acho que essa régua tem que estar lá em cima. Em 2019, em dezembro de 2019, eu fiz uma simulação, junto com a então coordenadora do SNT, mais o pessoal do DataSUS. Nós começamos a olhar a região unificada sul em relação à quantidade de pacientes com 90%, 95%, 98%, 99% de painel. E o que nós vimos é que se a gente colocar essa régua alta, era 98% naquela ocasião, nós teríamos 300 pacientes que estão estacionados em lista, olhando só para a região sul. E então, é um número que eu acho que a gente pode começar a testar. Se eu botar essa régua muito baixo, eu vou ter 1.000, 1.500 pacientes,
e eu não vou conseguir ter equidade, que é a questão importante, isto é, eu vou começar a priorizar demais esses pacientes. Acho que muitos desses pacientes que, se eu botasse a régua mais baixa, são transplantáveis. Dados da Santa Casa de Porto Alegre mostram que até 90%, e há muito pequena diferença entre 90% e 95%, o tempo de lista não muda significativamente, e ele é realmente muito diferente para quem tem mais de 95%, especialmente mais de 98%. Isso, o Lúcio já mostrou esses números, e os nossos são idênticos a isso. Portanto, eu acho que a gente tem que começar com um modelo com uma lista pequena de pacientes que estão estacionados nessa lista de espera, pacientes que não conseguem transplantar hoje, e eu testaria esse modelo de ampliação do número de doadores, que é exatamente a abordagem que eu acho que a gente tem que fazer, com uma região restrita, com um número restrito de pacientes, trabalha meio ano com isso, corrige o que está errado, trabalha mais meio ano, vê se a correção funcionou, e então, com o modelo testado e aprovado, com as correções necessárias que vão ter que ser feitas, expandir isso para o resto do país. Eu acho que começar num modelo nacional, um modelo com muitas disparidades, as chances de dar errado são grandes. Eu primeiro faria as correções que necessariamente vão ter que ser feitas, e então fazer a expansão para o resto do país. Esse é o meu ponto de vista desde sempre, desde 2008. Obrigado pela oportunidade, Medina. Obrigado, Neumann, pela colocação. Acho super relevante e importante. Acho que, do ponto de vista da implementação, você tem toda a razão. Implementar programas dessa natureza precisam ser com pilotos e avaliando resultados e testando. Acho que está perfeita a sua colocação. Obrigado pela tua contribuição. Obrigado. Convidar a doutora Maria Gervasi e depois a doutora Arlene para comentar o assunto. Doutora Maria Gervasi. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, parabéns, Lúcio, que você conseguiu dar uma visão global do problema dos hipersensibilizados de uma maneira muito sucinta e muito esclarecedora. Parabéns mesmo. Em segundo lugar, eu queria chamar a atenção qual é a diferença do hipersensibilizado que chega ao transplante através de uma dessensibilização e aquele que chega ao transplante através do encontro de um doador que se pode chamar compatível. No sentido que, qual é o compatível desse segundo sistema? É aquele doador para o qual o receptor não tem anticorpos atualmente, nem teve no passado. E essas duas situações são completamente diferentes. Por quê? No transplante com dessensibilização, tem a memória imunológica. E é por isso que as técnicas de retirada do anticorpo retiram o anticorpo, mas eles não retiram a memória que está lá guardada nas células. E é por isso que esses transplantes têm mais rejeições agudas, né? E a sobrevida do transplante em longo prazo é pior. Então, uma das vantagens desse sistema de alocação justamente é conseguir transplantar pacientes hipersensibilizados sem memória imunológica contra os antígenos do doador. Em relação ao programa, um programa, o Lúcio apresentou muito bem, foi um grande prazer para mim participar desta comissão, onde os assuntos foram discutidos muito a fundo, nós levamos quase um ano, eu acho, né, pensando no assunto, e eu acho que o projeto está muito bem. Concordo plenamente com o Neumann, que deve-se fazer pilotos, e foi com muita satisfação que eu fui informada que realmente isso já está estabelecido. Vão haver pelo menos três locais onde se vai fazer um piloto, né? Ou seja, botar o sistema em funcionamento, e isso depende basicamente da central de transplantes conseguir organizar as alterações no algoritmo de alocação. Isso seria muito importante.
Então é isso, uma região com certeza é o Sul, que eu estou sabendo, a outra é São Paulo, parece que tem mais 2 ou 3 que eu não tenho certeza. Então acho que eram esses pontos que eu queria colocar. Queria passar para a doutora Arlene, como eu disse no começo, é coordenadora do Sistema Nacional de Transplantes agora, é um sistema bastante robusto, e mais uma vez parabenizar a Arlene pela história que ela criou no Paraná e pela proposta que ela vem apresentando no Sistema Nacional de Transplantes. Arlene. Bom, novamente, parabéns, Lúcio, excelente apresentação. Aproveitei o feriado para ler a proposta da BTO, né? Sentei, analisei toda a proposta da BTO. Ela que a proposta que o Neumann nos trouxe é similar, né? Similar. Nós fizemos uma reunião semana passada. O Neumann é nosso consultor informal, né? Estou avisando ele que ele passa a ser consultor do SNT informal. Com outros imunologistas e algumas centrais de transplantes maiores do estado, com maior quantidade de pacientes hipersensibilizados. Já estamos vendo como viabilizar o cross virtual e vamos, de fato, implantar essa metodologia, essa nova metodologia de alocação, porque é óbvio, é o bom senso, não tem custo e é simplesmente uma mudança de alocação que tem que ser viabilizado o mais rápido possível. Já estamos muito tempo atrasados, né? É um absurdo o tempo que se esperou para fazer isso. Então, nós temos que correr atrás do nosso prejuízo. Então, nós vamos trabalhar inicialmente com três sítios três situações. O Sul que nós vamos fazer, São Paulo, porque São Paulo também faz a distribuição regional, e Minas Gerais, que também tem a distribuição regional. Então, já vamos procurar ver agora no nosso setor de informatizado como que nós vamos poder fazer essa mudança de alocação para começar a implantar o projeto. É isso. Eu vou passar as últimas 3 palavras para o Renato de Marco, que trabalha com a Maria Gervásio, que é um expoente aí na área de imunologia, batalhador, vem em todas as reuniões clínicas nossas para explicar o que ele está fazendo, depois o Manfro, e o doutor, depois o Walter Garcia, se tiver mais alguém que quer fazer algum comentário. O Walter, por toda a história que ele representa no transplante também, a mesma coisa o Manfro. Renato. Bom dia a todos. Parabéns, Lúcio, a apresentação ficou muito clara, acho que a problemática se mostrou muito bem, e concordo contigo que a melhor solução, não sei se para todos os casos, né, todos os pacientes hipersensibilizados, aqueles com painel de 100%, eles vão ser contemplados nessa situação, mas é um caminho muito bacana. Só queria colocar alguns pontos, o ponto principal da questão do antígeno aceitável, antígeno inaceitável, que basicamente hoje o que é feito é a mesma coisa, tá? Então a diferença entre o aceitável e o inaceitável hoje ele é baseado no single antigen, como o Lúcio explicou. Então ele o que não é inaceitável é aceitável. Então na proposta, nesse tipo de proposta, ele dá no mesmo efeito, né? Então isso não é uma briga que nós precisamos ter, tanto faz um modelo ou outro. Tá? A proposta que foi feita via BTO, ela realmente, como acho que o Neumann colocou, a doutora Maria também, nós estamos falando de uma proposta, né, global, que foi feita pensando num país, pensando nas suas diferenças regionais, número de doadores, número de pacientes hipersensibilizados. Foi uma proposta que demorou 1 ano ali para a gente discutindo, brigando um pouquinho, cada um olhando os seus dados, na coordenação do Manfro, que fez um papel conciliador muito bom também nessa proposta, mas ele é uma proposta global, que foi pensada, assim, em muitos detalhes, tá? Foi pensada no detalhe do deslocamento de órgão, na necessidade ou não de deslocamento de órgão, paciente a gente chamou do tipo 1,
na verdade, é aquele que, para a gente não precisar ficar deslocando o órgão do lado para o outro paciente que poderia ser transplantado no estado. Também foi colocado alguns detalhes na proposta que o Lúcio acabou não mostrando, acho que é pela questão de tempo, da gente tentar alocar os pacientes do tipo 1, tipo 2, dentro do estado antes de resolver regionalmente. Então, foi uma proposta com já um nível de detalhamento grande, baseada no que se foi visto em outros países, tá? Então, a gente usou a experiência, usou o que está escrito dos outros países, o que a gente sabia dos outros países, para propor uma proposta, lógico, que vai ter que ser reavaliada, teria que ser reavaliada todo ano para melhorias. E que bom que isso está saindo agora, além do papel, vai sair para uma proposta prática. E a gente, junto aqui com a Central também de São Paulo, a gente vai colaborar para colocar isso o mais rápido possível. Tá? Então, era mais para parabenizar e falar que bom que essa proposta, depois de um ano e pouco, ela está indo para frente. O Manfred, depois o Walter Garcia, e a Fabiana Cantieri, ela está sempre presente na nossa reunião, ela nunca fala nada. Hoje eu vou convidá-la para falar, Fabiana. O Manfred. Bom, novamente, bom dia para todos. Elogiar a aula do Lúcio é uma redundância, né? As aulas do Lúcio são sempre excelentes, então é quase uma perda de tempo. Bom, mas de qualquer maneira foi fantástica. Eu fico muito contente de saber que essa questão dos hipersensibilizados, finalmente, assim, apesar do esforço de muitos ao longo de muito tempo, está sendo levado a sério, e agora com uma perspectiva muito boa de concretização. Acho sábio por parte do SNT que viabilize isso de uma forma pausada e testando o modelo em diferentes situações, porque uma única região pode não ser representativa de todo o país. Então, essa proposta inicial de testá-la em 3 modelos, localidades diferentes, eu acho perfeita. Muito obrigado a todos e, mais uma vez, bom dia. Walter. O Walter Garcia. Medina? Ô, Waltão. 2 aspectos. Primeiro, eu gostaria de parabenizar vocês pelo tema, o Lúcio pela brilhante explanação, o Norman pelas sugestões e a Arlene por realmente viabilizar isso e dar início a esse projeto. Então, realmente foi uma manhã muito produtiva. O segundo aspecto que eu gostaria de a gente começar a discutir agora, e estudar, fazer estudo no Brasil, é de prevenir a sensibilização. É os nossos pacientes que perdem o transplante, e muitos deles precocemente, e a gente discutir se manter imunossupressão nesses pacientes para evitar que eles sensibilizem. Talvez isso a gente já possa devagar discutir e ter dados para ver se isso realmente é viável ou não. Muito obrigado pela oportunidade. Um grande abraço e parabéns. A Fabiana? Fabiana está online, Fabiana? O Edson o Edson da creatinina, né? O Edson... não dá para lembrar mais sobrenome, Edson. O Edson Souza, Edson da creatinina, que foi... Nós fomos contemporâneos aqui no Hospital do Rim, na pós-graduação. E fala, Edson, um abraço para você. Microfone desligado. O microfone está desligado, Edson. Acho que o microfone está desligado, Edson. Está com alguma... Agora foi. Não foi. Está desligado ainda. Está desligado ainda, Edson. Não deu, Edson. Está ficando... Consegui. Que bom. Consegui ligar, estava apertando no lugar errado. Lúcio, parabéns pela sempre brilhante apresentação. Eu só queria reforçar um detalhe dos seus primeiros slides, quando você mostra que, e o Walter acabou de falar da importância da sensibilização pós-transplante, e você reforçou a importância da sensibilização pré-transplante das pessoas que chegam
à diálise. Naquele slide, ele é referenciado em relação ao censo da SBN. E há muitos anos eu venho pedindo para o censo da SBN fazer a simples pergunta: quando foi a sua primeira diálise? E não como você está dialisando nesse momento. Então, esse acesso, né, de 20% em catéter, ele é errôneo, né, porque a gente sabe que a maioria das pessoas chega, o United States Data System mostra que 80% das pessoas chegam com catéter, e aqui no Brasil, quando a gente faz uma pergunta simples, é de 80% a 90%. Né? Então, esse dado acho que tem que ser reforçado e reforçar a prevenção da doença renal, para que não aconteça isso, para chegarem mais precocemente à diálise. Né? Ô, professor Edson, sempre um prazer lhe ouvir, obrigado pela intervenção, você tem toda a razão. A gente fez em 2013, quando a gente estava na diretoria da SBN, um inquérito aqui na cidade de São Paulo, para poder apresentar ao Ministério quando nós discutimos a diretriz brasileira de doença renal crônica, a portaria 389. E na cidade de São Paulo, 70% dos pacientes que entravam em diálise por catéter de curta permanência. Obrigado pela observação, você tem toda a razão. Obrigado. Bom dia a todos. Bom, então, para encerrar, queria agradecer a todos, especialmente a Helene, o Gustavo, que assume a presidência da BTO agora nos próximos 2 anos, o Lúcio pela brilhante apresentação, vou passar a última palavra para ele. E lembrando, assim, que eu trabalho já no transplante há 35 anos, com muito orgulho, com muita segurança, sistema de alocação muito bem estruturado, uma coordenação nacional, coordenação estadual, sempre muito bem estruturada também, muito bem organizado o Programa Nacional de Transplante, alocação justa, tem alguma disparidade em função da disparidade geográfica, em função do que pode ser oferecido em cada região, e essa é uma oportunidade de corrigir agora essa disparidade relacionada aos pacientes dessensibilizados e aqueles que são homozigotos também. Foi uma apresentação assim, excepcional e também vai ajudar a direcionar essas ações que vão ser tomadas, que a BTO já vem estudando junto com o Sistema Nacional de Transplantes, e agora com a dinâmica da Helene, isso seguramente vai ser resolvido. Obrigado, professor, obrigado a todos. Eu fico bastante honrado pela qualificação da audiência, né, uma audiência altamente qualificada. Só como última palavra, assim, quando eu comecei a me dedicar a esse tema, eu comecei especificamente ao tratamento de dessensibilização, porque era o que eu tinha à minha disposição. Eu não tenho 35 anos de história no transplante, porque eu tenho quase 35 anos de idade, mas nos últimos 10, 15 anos lidando com esse tema especificamente, eu acho que isso me trouxe grande maturidade para mostrar que a gente precisa trabalhar com políticas que sejam seguras, que não impactem no sistema de alocação e nem no sistema nacional de transplante, que é altamente robusto e bem avaliado pela população, que tenha baixo custo e que alcance o maior número de pessoas possíveis. Então, eu acho que a gente está no caminho certo aí, é muito bem-vinda a participação da doutora Arlene, eu agradeço a participação dela aqui na reunião, agradeço a todos os presentes e o convite por falar nesse tema. Obrigado, professor. Parabéns.